Glória a Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em Juízes 2, do versículo 11 ao 23, onde fala-se da apostasia e os juízes. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins. Meu Deus. Umas 6 vezes esta frase é utilizada no livro de Juízes. Em todas estas 6 passagens, o texto específico, o que era mal, foi usado, significado idolatria. Aleluia, Deus. E deixaram o Deus de seus pais, o Senhor, que os tinha tirado da terra do Egito, e se foram após outros deuses, os deuses dos povos que estavam em seus arredores, aos quais adoraram e provocaram o Senhor a ira. Eita, Jesus da glória! A doutrina neste capítulo é que o Senhor não pode dar vitória à carne. Está lá em Romanos 8:8. Aquela gente tinha visto Deus mover poderosamente o Jordão para Israel atravessá-lo. A queda de Jericó e inúmeras vitórias similares. Entretanto, os milagres, por mais maravilhosos que sejam, raras vezes mantêm as pessoas no que é genuíno e provado. É somente através da fé que se pode obter isso. E, sobretudo, a fé no que é correto, ou seja, em Cristo e na cruz, a qual é confirmada pela palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1, do versículo 17. E deixaram ao Senhor e adoraram a Baal e Asterote. Baal e Asterote, muito frequentemente aparecem associados. Eram deuses dos sidônios, e os cultos estavam acompanhados pela imoralidade mais vista. E o furor do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os entregou nas mãos de roubadores que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E diante dos seus inimigos não puderam mais resistir. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito e como o Senhor tinha jurado. Assim os afligiu em grande maneira. Os deuses inventados pelos homens são servidos fielmente. Entretanto, o fato de Israel estar em guerra contínua com o Senhor mostra o fato de que o Senhor não foi uma invenção do homem, como o Senhor tinha operado a favor de Israel. Agora ele opera contra Israel. Deus não mudou. O que ele fez naquele tempo, ele faz agora. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram da mão dos que o despojavam. A palavra hebraica para juiz significa o que corrige, o que estava errado. Constataremos que todos esses juízes eram todos distinguidos por alguma debilidade. Isso fica evidente quando estudamos a história de cada um. E pelo que é contestado, ilustra
o princípio de que Deus utiliza o fraco para envergonhar o forte. Está lá em 1 Coríntios 1, do versículo 27. E tampouco ouviram seus juízes, antes se prostituíram após deuses estranhos, as quais adoraram, e apartaram-se rapidamente do caminho em que adoraram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com juiz e os libertava da mão dos inimigos. Por todos os dias daquele juiz, porém o Senhor se arrependia por seus gemidos, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Com esses juízes, Deus, por misericórdia, concedeu avivamentos, mas depois de cada avivamento, a nação se afundava mais profundamente no pecado e na escravidão. Mas quando falecia o juiz, eles se desviavam e se corrompiam mais do que seus pais, seguindo deuses estranhos para os servir. Inclinavam-se diante deles e nada diminuíam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Sem a apropriada liderança espiritual, basicamente, cada vez mais, a igreja se afunda na apostasia. Este é o problema da igreja moderna. Sua liderança, para efeitos práticos, é condenada pelo homem, o que Deus pode reconhecer, que Deus não pode reconhecer. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo transgride o meu pacto, que ordenei a seus pais, e não obedece à minha voz, tampouco eu lançarei mais de diante deles, e nenhuma destas nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas provasse eu a Israel, se guardariam eles o caminho do Senhor, andando ou não por ele, como os seus pais o guardaram. Por isso deixou o Senhor ficar naquelas nações e não o desarraigou logo, nem as entregou na mão de Josué. Tudo com relação ao Filho de Deus é uma prova. Como agiremos? Como reagiremos? Aleluia. Há pouco eu estava falando, de provas. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações que nós, às vezes, imaginamos, Deus não está junto, Por que a luta? Por quê? Por que você está passando isso? Por que às vezes passamos por momentos tão difíceis, tão complicados, que a gente diz: Deus não está aqui conosco. Deus não está comigo. Muitas das vezes falamos assim, porque a luta é muito grande. Mas o Senhor disse na palavra dele que no mundo teremos aflições. Que ele deu a rosa, mas ele também colocou espinhos ali. Quando nós pegamos na rosa, se nós não tivermos cuidado, tem espinhos. Assim é a nossa vida. Aleluia. Deus, ele dá o melhor para nós aqui na terra. Nós temos o melhor, mas também passamos lutas, provações. Esse povo, eles se desviaram de Deus. Depois que Josué faleceu, veio a morrer, o povo
Esqueceram de tudo que Deus tinha feito para os pais, para os seus antepassados, né? Esquecemos muito rápido do que Deus faz de bom, né? Então essa é a mensagem, que nós viemos rever nossos conceitos, rever o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo e da forma que estamos fazendo. Amém? Que Deus abençoe teu lar, tua vida, teu ministério, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.